Queridos no Senhor, nós vamos agora estar estudando a lição 43 do tema geral Espírito Santo, presença e ação de Jesus em nossa vida. E o tema da lição 43 é o apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido por causa de Cristo, por causa de Jesus. E os três textos bíblicos básicos aqui para essa lição, você pode estar lendo na sua Bíblia. Nós encontramos em Atos 9, versículos 1 a 25, Atos 14, 19 a 20 e Atos 16, 19 a 24. A ideia central dessa lição 43 é que aquele que segue a Jesus está sujeito a ser perseguido e maltratado por causa do próprio Jesus. Isso não é motivo de desânimo, mas é motivo de honra para o discípulo de Jesus. O objetivo da lição, então, é levar a vocês, jovens, a saber que por causa de Jesus, a gente pode sofrer perseguição e maus tratos. Isso é motivo de honra para o discípulo de Jesus. Podemos também sentir certeza que Jesus está nos acompanhando, nos amparando, quando nós somos perseguidos por causa do testemunho do Evangelho. E também somos levados a praticar o testemunho de Jesus, mesmo em situações adversas. Então, antes de passarmos para a nossa lição, nós queremos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Jesus querido, a exemplo do apóstolo Paulo, que nós vamos ver na sequência, o testemunho que ele teve e como ele também enfrentou as situações difíceis, porque ele estava sendo impedido de falar do teu nome. Mas vamos ver como ele ficou firme, como ele passou de alguém que primeiro blasfemava contra o teu nome, perseguia outros por causa do teu nome, e de repente, ao assumir o teu nome, ele passa a ser alguém que é perseguido, mas ao mesmo tempo, alguém abençoado por ti. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Venha e nos permite também aprender algo muito especial. Nós assim o pedimos em teu nome precioso, Jesus. Amém, Senhor. Geralmente, quando nós não estamos vivenciando esse período do coronavírus, a gente faz uma brincadeira. E a brincadeira chama-se do castigo que se volta ao castigador. E ela está relacionada com o nosso tema. Por isso que a gente realiza essa brincadeira. Nós não vamos poder fazer ela, mas eu vou explicar ela e ver assim o sentido dela relacionado ao nosso tema. A gente distribui um papel para cada jovem confirmando, e onde deverá então constar, em primeiro lugar, deverá escrever o seu nome e o time do futebol no qual ele torce. Em segundo lugar, ele deve formular um castigo que possa ser feito num ambiente fechado, numa sala, que ele usaria contra alguém que não torce pelo seu time de futebol. Mas, atenção, não é para se revelar toda a brincadeira. Eu vou revelar ela agora para nós aqui. Os castigos recolhidos, eles começam a serem pagos. O professor ou o pastor pega cada bilhete com o nome e quem paga o castigo será aquele que o formulou. O castigo se volta então contra o castigador. Vamos imaginar assim: eu torço para o Grêmio e eu coloco lá que quem não torce para o Grêmio, quem é do Inter ou do Juventude ou do Caxias ou do Novo Hamburgo, ele deve fazer 50 polichinelos. Então, na hora de revelar, pega-se o meu papel, diz: olha, pastor Jaime. Então, o pastor Jaime pediu para que algum colorado pudesse fazer 50 polichinelos. Então, a gente revela: olha,
a brincadeira é o seguinte, que aquilo que você pediu que o outro fizesse, você vai fazer. E eu então teria que fazer os 50 polichinelos. Vamos agora então ler, e eu vou estar lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia, o texto de Atos 9, 1 até 25, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem comer, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si de tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocou-o. Eu vou repetir o versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Estamos ainda acompanhando também os sinos que lembram que Deus nos chama para estarmos sempre na sua casa. Essa brincadeira, ela lembra o que em relação
a esse texto que nós ouvimos aqui do apóstolo Paulo? Em que ela nos lembra? Ela lembra justamente Saulo. Primeiro, ele estava perseguindo os cristãos. Levava cartas com o nome de pessoas que haviam sido denunciadas como cristãos. E agora Paulo tinha autorização das autoridades romanas para prender esses cristãos. Não é que, de repente, Saulo tem um encontro com Jesus. E diz literalmente na Bíblia que o Saulo, ele caiu do cavalo. É uma expressão que vem daí, cair do cavalo. Ou seja, uma realidade que a gente vivia, de repente nós passamos a viver outra realidade. Nós passamos a enxergar as situações de uma maneira diferente. Paulo, então, ele deixa de ser um perseguidor dos cristãos, ele se torna um cristão e ele mesmo passa a ser perseguido por ser um cristão. Então, como é que Saulo era antes de se encontrar com Jesus? Um perseguidor. O que ele fazia? Ele perseguia. O que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco? Ele caiu do cavalo, tem um encontro com Jesus. Que mudança então há na vida de Saulo, de Paulo? Como ele era antes de se encontrar com Jesus e como era depois de se encontrar com Jesus? Ele, como nós ouvimos, ele era um judeu fervoroso que odiava os cristãos e então tinha cartas para perseguir os cristãos. E depois ele se torna então um cristão e passa também a ser perseguido. Podemos dizer que por causa de Jesus, Saulo, ou Paulo, tornou-se então de um desanimado a animado? Não. De um vendedor a um consumidor? Não. De um distraído a um atencioso? Também não. Ou seja, mas ele passou de um perseguidor a um perseguido. O que faz com que as pessoas que seguem e testemunham a Jesus, elas sejam rejeitadas, perseguidas e maltratadas? Isso acontece por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, sempre que é pregada, ou sempre que é obedecida e testemunhada, ela recebe dois tipos de reação: a aceitação ou a rejeição. Diante da palavra de Deus, ninguém fica em cima do muro. Por isso, quando alguém que entregou sua vida a Jesus obedece a sua palavra e testemunha de Jesus, sempre vai receber os mesmos tipos de reação. Ou será aceito e benquisto, ou será rejeitado, perseguido ou maltratado por causa da vida com Jesus e do testemunho do que Jesus faz em nossas vidas. O que isso então tem a ver com a vida da gente? Com vocês, confirmandos, o que tem a ver com vocês, comigo? É importante a gente saber que Jesus, ele sempre joga limpo com aqueles que entregam sua vida a ele. Jesus deixa claro que a vida daqueles que o seguem não será um mar de rosas. Elas terão dificuldades e perseguição por causa do pertencer a Jesus. E testemunhar dele, isso pode acontecer, da pessoa então ser rejeitada e ser perseguida. E isso na família, entre amigos, entre colegas da escola. Isso significa que pode acontecer com a gente o que aconteceu com Saulo, que depois recebe o nome de Paulo. Depois de pertencer a Jesus, os amigos podem virar inimigos, os colegas podem se tornar nossos perseguidores com suas gozações, os familiares podem colocar dificuldades em nosso caminho para ver se a gente abandona Jesus. Mas então, qual é a vantagem de seguir a Jesus e testemunhar da sua salvação? Vamos ler alguns versículos que nos ajudam a ver o que Jesus promete para a nossa vida nas situações de perseguição por causa do seu nome. Então, vamos ver agora. A primeira, nós encontramos em Mateus capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia.
Mateus 5, é no início do Novo Testamento, os versículos 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, a palavra bem-aventurado aqui significa verdadeiramente feliz. Galardão significa que nós vamos ter uma recompensa celestial lá no céu. E agora já também vamos ter recompensas da parte de Deus. No segundo texto, a gente encontra em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que então falam assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, se nós falarmos de Jesus, testemunharmos dele, também diante de Deus, lá no céu, Jesus vai estar testemunhando de nós. Já quem não o fizer, também Jesus não vai estar falando dessa pessoa. Vamos ver também lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19, que diz assim: Lucas 21, 12 a 19. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, Jesus não vai deixar a gente na mão. Ele dá sabedoria, ele dá proteção, ele dá recompensa celestial, como nós também já ouvimos agora há pouco, né? Que nós seremos confessados, elogiados por Jesus diante de Deus Pai. Também vamos ver o texto do Evangelho de João, que é o texto logo após a Lucas, João capítulo 16, lá no final do Evangelho de João, lá nos últimos capítulos, capítulo 16, versículo 33, que fala assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, Jesus ele dá ânimo, a sua vitória é a nossa vitória, ele dá vitória para nós. E ainda para concluir, mais um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. De novo falando que ele vai dar muito, ele vai animar a nossa vida. Por isso, nós somos chamados a pensarmos um pouquinho que pessoas nós temos na nossa vida, próximas a nós, que a gente sabe que estão longe de Jesus, que não têm andado com Ele, que não têm buscado a sua presença. Daquelas pessoas que a gente gostaria de falar de Jesus,
Quem sabe dizer para elas, olha, eu estou conhecendo Jesus no ensino confirmatório, gostaria muito de falar para ti. Quem sabe se você falar para essas pessoas, será que elas vão recusar você falar de Jesus? Ou será que você mesmo tem medo de Jesus? Então é uma questão da gente pensar se nós realmente temos coragem, e nós podemos pedir coragem para o Senhor. Ele vai dar coragem para falar para a gente. Quem sabe aqueles colegas de aula, que a gente agora não está tendo aula, é lógico, mas mesmo coleguinhas que a gente tem e amigos pelo WhatsApp, pelo Face, por tantas mídias sociais, né? Familiares, primos, amigos que a gente tem, será que a gente poderia falar de Jesus para essas pessoas? A gente pode, inclusive, orar por elas, né? Então, nós vamos, logo após, então, orar por essas pessoas. Antes disso, ainda, somos chamados a, então, fazermos a lição, gravar ela e explicar essa tarefa, e a gente gravar o que a gente aprendeu. Então, nós temos aqui por fazer, vocês já façam em casa, dessa nossa lição 43, e tem uma tarefa especial a fazer. Uma redação de 10 linhas sobre o que você pensa que será o fim do mundo. Você pode usar como título, como será o fim do mundo? Pode fazer em forma de pergunta. Capriche nessa redação, ela vai valer nota. Então, eu peço que você a faça até a próxima semana e pode mandar para mim, então. Você pode fotografar ela e manda para mim. Então, de mais ou menos 10 linhas. Fotografa ela depois de feita e manda. Então, em forma de imagem, em forma de fotografia. Eu vou estar olhando e vou dar uma nota sobre isso. Você pode pedir ajuda também para alguém da sua família. Se você tiver dúvidas, pode mandar uma mensagem para mim, perguntando. Mas vá em frente, capriche, faça também essa tarefa, que você vai ver, que você vai aprender. E isso tem a ver com a lição da lição 44 que nós vamos ter na sequência. Então agora, para encerrar, nós vamos ter uma oração. Nós vamos estar orando pelas pessoas que a gente gostaria de falar de Jesus para elas. Oremos. Senhor Jesus querido, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso Salvador. Nós aprendemos a Te conhecer como o Senhor que vai se revelando a nós. O Eu Sou, que a gente vê de tantas formas maravilhosas. Tu és aquele que dá vida para nós e dá não apenas a vida agora, mas a vida eterna. Ajude para que nós tenhamos coragem, para que a gente seja como o Paulo, e não como Saulo, que perseguia aqueles que te seguiam, Senhor, mas que nós, com o Teu Espírito Santo, possamos ser Teus discípulos e possamos também testemunhar de Ti. Nós pedimos em Teu nome precioso. Amém, Senhor. Um grande abraço, fique na paz e no amor do nosso Deus. Amém.